Boa noite, igreja. Que a graça e a paz estejam com cada um de nós. Amém? Vamos fechar nossos olhos, fazer mais uma oração. Deus, em nome de Jesus, eu venho te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, Senhor, na tua casa. Peço, Pai, para que o Senhor nos ajude a te obedecer em tudo. O Senhor nos ajude, Pai, a alcançar e a buscar o arrependimento. O Senhor nos ajude, Pai, a entender todas as instruções, tudo que tem falado aqui, Pai, para que cada um de nós possamos compreender, para que cada um de nós possamos estar sempre andando nos teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, então o Senhor nos abençoe mais que eu sei te pedir. Amém. Bom, primeiramente, eu queria pedir perdão à igreja, que na quarta-feira retrasada, eu trouxe aqui o meu testemunho, eu falei de uma forma bem, assim, bem ruim, melhor dizendo. Tentei fazer bem objetivo, só que eu vi pelos homens, pelo Ministério dos Homens, alguns homens não entenderam o testemunho. Aqueles também que não conheciam a minha história, também não entenderam. Então eu peço também paciência aos irmãos, que Deus pediu para mim falar novamente, contar os detalhes desse testemunho, porque Deus é um Deus de detalhes. Então, nós, como obreiros, como pregadores, enfim, a gente tem que fazer a obra do Senhor na excelência. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 28. Então, o tema da pregação de hoje é a maldição da transgressão. Todos sabem o que é transgressão? Então, aquele que transgride, aquele que desobedece, tudo aquilo que Deus pede e não obedece, está transgredindo os mandamentos, está transgredindo as instruções de Deus. Então, vamos entender aí ao longo da pregação. Então, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e a túnica sacerdotal. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Então aqui, Eli teve um chamado, e nós como igreja temos um chamado de reis e sacerdotes. Então nós devemos cumprir os deveres sacerdotal. Volta um pouquinho a tua Bíblia, em Êxodo capítulo 28, que vai falar também do chamado de Arão e seus filhos como sacerdote. Uma frase que me chamou muita atenção. Êxodo capítulo 28. No versículo 1 diz assim: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel. Aí essa parte que me chamou a atenção: para me administrarem o ofício sacerdotal. Irmãos, então Deus tem dado a cada um de nós as instruções, os ensinamentos, para cumprir os deveres do sacerdote. Ele não tem deixado nenhum de nós em trevas, tipo, não sei como que é, não sei como fazer, não sei como educar, enfim. Mas Deus tem deixado esse ofício para cada um de nós. E eu muitas vezes não tenho cumprido o dever de sacerdote.
no livro da Ellen White, diz assim: como homem divinamente escolhido para os sagrados deveres do sacerdócio. Essa frase, como homem escolhido, e cada um de nós aqui que está aqui hoje, todos nós fomos escolhidos para os sagrados deveres do sacerdócio. Então nós precisamos do quê? Cumprir esses deveres. Volta lá em 1 Samuel, no capítulo 2. Então Deus nos chama para quê? Para administrarmos esse ofício. Então, o ofício do sacerdote, nós possamos entender o quê? Que nós, como sacerdotes, nós temos responsabilidades, nós temos que colocar disciplina dentro do nosso lar, disciplina no nosso trabalho, aonde nós pisarmos com as plantas dos nossos pés, temos que refletir Cristo na vida das pessoas. Então diz assim também: era ele olhado como um exemplo. Então as pessoas olhavam para o Eli e viam o que? Exemplo. Viam um homem de Deus, viam um homem que refletia o caráter de Deus e exercia grande influência sobre as tribos de Israel. Então tudo aquilo que as pessoas olhavam, eles tinham que refletir o caráter de Deus das pessoas. E é isso que nós, como sacerdotes, nós devemos refletir o caráter de Deus. Eu falo sacerdote, mas eu quero que cada um entenda que é tanto homem como mulher. Então, continuando, 1 Samuel capítulo 2, agora vamos no versículo 22, que diz assim: era, porém, Eli já muito velho, eu ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Então aqui já começa a mostrar o que? O pecado de Eli, é que ele era conivente com os erros dos filhos, porque mostra, que os filhos, que era sacerdote, eles faziam coisas erradas, deitavam com mulheres, e o pai, que era Eli, sabia de tudo isso. Então ele era conivente. Vamos entender que ele não conseguia governar a sua casa, ainda mais o povo de Israel. Como que vai conseguir governar o povo se ele não conseguia ter um governo dentro da sua casa? Embora tivesse designado para governar o povo, ele não governava a sua própria casa. Ele era um pai transigente, era um pai que era conivente com as coisas erradas do filho. Ele não tinha um pulso firme, ele não tinha a firmeza de segurar a rédea, ser um pai, um sacerdote, ali como Deus esperasse dele. Aí no versículo 26, que fala que o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor como também para com os homens. Então eu fiquei meditando. Eli ensinava os seus filhos e também Samuel na mesma casa. Então tudo que os filhos dele estavam aprendendo, Samuel também estava aprendendo. Aqui já estudar, já sai outra pregação, porque há dois caminhos. Um decidiu obedecer a Deus, um decidiu fazer aquilo que Deus tem pedido, e o outro decidiu fazer as coisas que o mundo oferece. Aquilo que o diabo colocou à frente dele, ele preferiu seguir a voz do diabo. Amando a paz e a comodidade, não exercia a sua autoridade
para corrigir os maus hábitos e paixões de seus filhos. Irmãos, esse slide enquadra na minha vida. Um exemplo, porque eu não vou falar que eu amei, porque eu estou num processo agora de cura, porque eu amava a paz e a comodidade. Eu era um sacerdote dentro do meu lar, um exemplo de muitos, quem tem filhos sabe, sempre tem aquelas briguinhas de irmãos, aquelas intrigas. Então aconteceu um episódio dentro de casa, eu estava deitado, e naquele momento houve a intriga entre Marcelo e Laura. E eu deitado, em paz, acomodado, fechei meus olhos e a coisa foi crescendo, a confusão foi crescendo. E nisso, como sempre eu fazia, deixava para Tatiana resolver o problema. E eu, em paz, quietinho, deixa eles resolvem. Então, isso ela sempre, depois de acontecia tudo, sempre corrigia, acalmava tudo, ela me corrigia, pela posição de um pai, pela posição de um sacerdote, que eu não tinha naquele momento. Por quê? Eu amava a paz, a comodidade, não exercia autoridade e não corrigia meus filhos, os maus hábitos, as paixões, enfim. Então, toda vez eu era reprovado. Dificilmente eu era aprovado por Deus. Em vez de contender com eles ou castigá-los, submetia-se à sua vontade. Então, eles não eram submissos a mim, eu era submisso a eles. Eu estava por baixo, porque eu não tinha autoridade, eu não corrigia, eu não cumpria os deveres de sacerdócio dentro de casa, e os deixava seguir seu próprio caminho. Olha o perigo, quando a gente não corrige, não tem autoridade dentro de casa. Olha o perigo. Nossos filhos vai caminhando os seus próprios caminhos, e lá na frente a gente sabe que a consequência é muito séria. Em vez de considerar a educação de seus filhos como uma das mais importantes de suas responsabilidades. Então, a educação de nossos filhos tem que ser uma das mais importantes responsabilidades. Coisas que para mim não era. Para mim era frase de baixo. Tratou dessa questão como se fosse de pequena relevância. Mas é a coisa 2, não tem, não é nada. Você resolve em 10 minutos, depois volta tudo normal. Então, eu tratava de pequena relevância. Isso tudo que eu estou falando é tudo na minha vida, tudo que Deus me exortou. O sacerdote e juiz de Israel não foi deixado em trevas. O que quer dizer isso? Que quando ele recebia os avisos, tanto de Deus como do povo, porque naquele tempo era explícito, todo mundo via os filhos errando, as coisas erradas que os filhos faziam, e isso era levado até ele. Então ele sabia de tudo que estava acontecendo, e ele sabia o que tinha que fazer. Quantas vezes em situações você sabe o que tem que fazer, mas você não faz? Então, ele não foi deixado em trevas, ele foi avisado, ele sabia quanto ao dever de restringir e governar os filhos que Deus dera aos seus cuidados. Então, nós sabemos, irmãos, nós sabemos. Mas ele recuou deste dever. Imagina uma batalha, dois grupos. Quando um recua, o que quer dizer? Ele está perdendo. Ele não está conseguindo vencer. Então, se ele está recuando desse dever, com certeza ele vai perder essa guerra. Então, se eu continuasse do jeito que eu estava recuando desse dever. Lá na frente eu não teria vitória. É a mesma coisa, porque o mesmo implicava contrariar a vontade de seus filhos.
ele tornaria necessário puni-los e repudiá-los, coisas que eu não fazia. Lá em Gênesis 18:10, diz assim: de Abraão disse Deus: eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Então é esse que Deus pede: guardarem o caminho do Senhor. Ele, porém, permitiu que seus filhos o governassem. Quando diz assim, o governassem, então não era ele que estava governando a casa dele, mas eram seus filhos. Porque quando você é conivente com os erros, você deixa seus filhos tomar conta. Acredite naquilo que seu filho fala. Ele desmente, fala: não fiz isso, não fiz aquilo, é mentira. Então ele acaba acreditando, porque quando você é conivente com os erros, você acredita naquela mentira. Então o pai se tornou sujeito aos seus filhos. Então, na verdade, o que Deus esperava de Eli era o quê? Era uma atitude firme, mais justa, pois ele era o responsável ali naquele momento. Ele tinha autoridade do quê? De tirá-los daquela função de sacerdote. Então ele tinha toda a autoridade de colocar alguém, de tirar alguém. Mas como era o filho dele, os filhos dele, ele não tirou. É a mesma coisa, eu até fiquei meditando a minha situação. Então, assim, uns 2 meses atrás, mais ou menos, houve uma situação, que eu vou fazer o testemunho para que os irmãos entendam. Do Marcelo tinha o hábito de mandar aí um bom dia toda manhã para nós, por volta de 6:10. E nesse dia ele não mandou um bom dia, porque, como diz ele colocou o celular para carregar na tomada, não sei o que houve, não carregou o celular, então não despertou. Então nisso ele não conseguiu acordar às 8, acordou por volta de 8h40, 8h35, 8h40, com a claridade dele bateu ali na janela. 6h40, irmão, desculpa, falei errado. 6h40, intervalo de 40 minutos. E nesse tempo, nesse intervalo, a Tatiana tentou mandar algumas mensagens, porque viu que ele não mandou, ele falou: está acontecendo alguma coisa. Ela mandou algumas mensagens, ligou algumas vezes e não teve resposta. Então, nisso ela começou a ficar ansiosa, começou a ficar preocupada, e chegou um tempo que ela perdeu o equilíbrio, ela ficou desequilibrada, perdeu o domínio de suas emoções, dos seus sentimentos, ficou transtornada. Naquele momento, eu fiz como ele, eu até tentei, até exortei, como nós lemos, mostrei, corrigi, dando as instruções: amor, espera um pouco, às vezes perdeu a hora, às vezes o celular não está ligando, vamos esperar, vamos marcar mais um tempo, depois a gente tenta ligar, porque está muito em cima, estava muito em cima da hora. Mas eu tentei algumas vezes, mas pelo desequilíbrio a pessoa não discerne, ela não me ouviu. Então nisso ela tomou uma decisão. Ela falou: eu vou pegar o carro e vou para Rio Preto. Eu vi o que está acontecendo. Ele não estava respondendo, não estava atendendo, alguma coisa aconteceu. E o que eu fiz? Eu não tive a postura de um sacerdote dentro do meu lar, de um pulso firme. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que segurá-la naquele momento. Falar: a gente não vai agora, vamos esperar mais uma meia hora, uma hora, o que for. Mas naquele momento eu fui conivente com o erro dela. Eu fui: então tá bom, então vamos para Rio Preto. Eu fui conivente, eu fui, como lemos, submissa a ela. Tanto também que eu tenho esse medo também de que como ela, de pegar essa rodovia. E eu falei: então tá, vamos pegar o carro e vamos para Rio Preto.
E tem um detalhe também, que quando estava trocando, ela estava ali na garagem, e Deus usou a vida da Laura. Ela chegou: mamãe, você orou? Você perguntou para Deus se é para ir? Isso eu fiquei sabendo depois. Como estava desequilibrada, você acha que discerniu alguma coisa? Não discerniu nada. Então Deus usou a vida da Laura mais uma vez, deu mais uma oportunidade para ela, mas não houve. Pegamos o carro e fomos para Rio Preto. Chegando por perto de Itu um pouco antes, o Marcelo liga, ele conseguiu, ele acordou às 6h40 mais ou menos, ligou o celular, liga para dar um bom dia. Só que quando ele liga, alguns segundos, não deu nem tempo de conversar, a ligação cai, porque naquela área ali o sinal é muito ruim. E quando a ligação cai, eu falei: vamos dar na subida, que aí até o sinal liga. E não pegou, ficou aí durante uns 10 minutos mais ou menos sem sinal. E nisso ele tentando ligar, e ele está tentando ligar, e nada de resposta. O que aconteceu? O Marcelo, nosso filho, com o mesmo problema da Tatiane, perdeu o equilíbrio, o domínio dos seus sentimentos, ficou totalmente desequilibrado também, perturbado, tanto que ele entrou no localizador, chama, celular, localizador, e viu que nós estávamos no meio do mato, ali no meio da rodovia, então o localizador vai mostrar que a gente ficou no meio do mato. E nesse intervalo de não conseguir falar, ele liga para minha sogra, perguntando. Depois a minha sogra ligou para a pastora. Aí a pastora, minha sogra, não sabendo o que estava acontecendo, ficou sem saber de nada. Desligou o telefone. E voltando, a Mara liga, perguntando para a Tatiane, conseguiu falar. A Tatiane, com o mesmo problema que ela tinha, de manipulação de mentira, acalmou a mãe, perguntando: não era nada, está tudo ok, está tudo certinho, e boa. E nisso a pastora liga, perguntando também o que houve, o que está acontecendo, para contar. E mais uma vez, houve manipulação e houve a mentira, porque não queria que ela e a liderança soubesse da situação. Então ali Deus mostrou o quê? Mostrou a falha de caráter de todo mundo. Então, fomos exortados e passou a semana do episódio. Então, o que houve? Deus nos colocou em banco pela minha falha de caráter, pela falha da Tatiane, da perca dos sentimentos e das emoções, o Marcelo mesmo, dos sentimentos e emoções. Então Deus colocou nós de banco, porque viu que nós não estávamos bons, nós estávamos igual os filhos de Eli. O que adianta estar fazendo a obra do Senhor, mas estando em pecado, estando transgredindo as instruções, os mandamentos de Deus? O que adianta? Eu até fiquei meditando também, foi a mesma situação, que quando aconteceu, tivemos a reunião no sábado, da liderança, o que houve? Só que a liderança tiveram uma postura diferente. Eles não foram conforme Elias. Eu fiquei meditando. Eles poderiam ser coniventes? Poderia. Só que eles estão fazendo a coisa errada. Só que eles fizeram o quê? Como eles eram líderes, poderiam colocar, poderiam tirar. Então a instrução de Deus foi o quê? Vocês vão para o banco para que vocês arrumem a vida de vocês. E vocês não estão bons, vocês estão ruins, vocês estão maus. Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós estamos maus ainda? E acho que é só isso, testemunho, fazer uma coisa, Então, esse testemunho mostrou a nossa falha de caráter. Então, o que Deus espera é que todos busquem aonde está errando. Porque a maldição da transgressão foi visível nas corrupções e males que assinalaram a conduta de seus filhos.
naquele momento, era visível a transgressão dos filhos. E naquele momento nosso também foi visível a nossa transgressão. Foi visível a nossa falha de caráter. Estes não tinham a devida apreciação do caráter de Deus. Isso mostrou que mesmo estando na obra, a gente não estava apresentando o caráter de Deus. A gente estava apresentando uma falsa santidade, porque tinha coisas para ser corrigidas. E algo, uma coisa importante também, que como nós lemos que Eli não ficou em trevas, tanto a mim, Tatiana e Marcelo, quantas vezes nós fomos instruídos pela liderança, fui instruído lá pelos homens, quantas vezes de tomar posição de sacerdote, a Tatiana com sentimentos, o Marcelo com sentimentos, as emoções, e há uns 10 dias atrás até a pastora chamou muita atenção dela dos sentimentos, nem da santidade da sua lei. Olha a seriedade, irmãos. E eu estava sério, achando que eu estava bem na fita, achando que eu estava fazendo a obra, mas eu tinha coisas para corrigir dentro da minha casa. O pai não lhes corrigira a falta de reverência para com sua autoridade, não impedira ao desrespeito. Então era um desrespeito deles pelos serviços solenes do santuário. Então, quando você presta um serviço a Deus, se você não faz na excelência, isso é um desrespeito, e para Deus. Então todos os serviços solenes tem que ser na excelência. Eu até escutei uma frase na internet, professor. Ele diz assim: aquilo que você tem condição de fazer, essa frase escutei uns 5, 6 meses atrás, mas nunca saiu da minha mente. Aquilo que você tem condição de fazer, faça o melhor. Faça o melhor, irmãos. Não olhe o outro, porque às vezes o outro tem muito mais coisa, mas Deus sabe que aquela pessoa tem condição de dar o melhor naquilo. Mas aquele pouco que você tem, Deus sabe que você pode dar o melhor naquele pouco. Então, nas condições que você tem, dê o seu melhor. É isso que Deus espera. Até ele deu um exemplo, que ele foi visitar no sítio uma senhora, uma casinha bem pobre. E lá ele pediu um copo d'água, a moça deu um copinho de lata, lata, alumínio, tudo amassadinho. Aí ele olhou aquele copo, ele falou que estava a coisa mais linda, brilhando, limpo, não tinha um detalhe, nenhuma sujeirinha, não encardido. Aí ele falou, naquilo que aquela mulher tinha, naquele copinho velho, ela deu o melhor, ela deixou brilhando. Então, não adianta ter um copo dos mais caros, mais novo, mas estando sujo. Então não adianta. E quando chegaram à maioridade, estavam cheios dos frutos mortíferos, pecados abomináveis ao Senhor, dos cetíssimos. Eles não criam. Ceticismo. 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 É difícil falar, irmão. Então, eles não criam. Eles duvidavam do poder de Deus. Eles não criam que Deus ia dar sentença para ele. Os filhos não criam, que Deus ia castigá-los. O Senhor dera as instruções mais específicas com relação à oferta de sacrifícios. Mas estes homens ímpios, olha o que fala, homens ímpios, então as pessoas que não prestam o serviço na excelência, é chamado de ímpios, levaram ao serviço de Deus o seu desrespeito à autoridade e não deram atenção à lei das ofertas, que deveriam ser feitas da maneira mais solene. Quantas instruções Deus tem dado
e a gente não tem dado atenção às instruções de Deus. Quantas exortações cada um recebe e não tem dado, né, atenção às palavras. Portanto, está lá em 1 Samuel 1,30, eu coloquei no slide. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas pelo pecado, pela iniquidade, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos, serão desprezíveis, serão desprezados. Então aquele que honra o Senhor, ele vai honrar. Mas aquele que desprezar, aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, vai ser desprezado. 1 Samuel 3,12. Naquele mesmo dia suscitarei, promoverei contra Eli tudo quanto tenho falado, contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe disse saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Irmãos, ele conhecia as iniquidades, ele conhecia as abominações que acontecia ali no santuário, ele conhecia os filhos. Então ele não tinha desculpa de falar que não sabia. A mesma coisa nós conhecemos, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, abomináveis, não os repreendeu. Quantas vezes eu vou colocar minha vida, não repreendi meus filhos? Quantas vezes, irmão? Muitas e muitas e muitas vezes. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama mais o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Está lá em Mateus 10:37. Então, quando você é conivente, né, com as coisas erradas que acontecem dentro do seu lar, é porque você está amando mais a sua família do que a Deus. Você não está repreendendo, você não está colocando Deus em primeiro lugar. Porque quando você ama, você corrige. Mesma coisa Deus não corrige em todo o tempo, é porque Ele ama cada um de nós. Ele quer a nossa vida com Ele. Ele não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer na morte de cada um de nós, mas o que Ele quer é que todos busquem arrependimento, que todos cumprem os deveres de um sacerdote dentro do seu lar. Todos. Tem um detalhe que a Tatiana me lembrou, que naquele dia também, quando a Laura acordou, ela viu as coisas ali, né, acontecendo, e perguntou o que estava acontecendo, e a Tatiana, né, mais uma vez, pela manipulação e pela mentira, tentou convencer que estava tudo bem, né, que o irmão não estava atendendo o telefone, que ia ver o que estava acontecendo, se o telefone quebrou ou não. Se quebrou, a gente ia pegar o telefone e arrumar. Olha que mentira absurda. Então, mais uma vez, ali naquele dia, quantas manipulações e quantas mentiras. Mas, assim, a parte dele, a parte do Marcelo, no momento de Deus, né, eles vão trazerem aqui, né, os testemunhos deles também. Então, isso mostra, irmãos, essa palavra eu trouxe, por quê? Porque Deus me chamou muita atenção, porque era uma falha de caráter da minha vida. Estou falando por mim. Coisas que Deus tinha chamado há muito tempo. Chegou um tempo que Deus falou, agora não dá mais. Você vai para o banco. E no banco, eu tomei uma decisão. Eu poderia ou jogar tudo para o alto, que isso o diabo lançou muitas vezes, ou eu pegava firme com Deus. Naquele momento eu decidi, eu não vou jogar tudo para o alto. Eu quero uma vida
com o Senhor Jesus. Eu quero, se eu errei, se eu fui envergonhado, eu quero me reconciliar com o Senhor. Até a pastora falou uma frase, falou: agora sua dependência não é mais com a liderança, agora é com Jesus. Porque agora você não tem tempo, tem banco, sua dependência é com Jesus. Essa frase ficou gravada no meu coração. Falei, agora é com Jesus. Eu busquei, eu decidi perseverar e decidi buscar a Deus. Amém? Então, vamos adorar o Senhor. Essa música também fala que é preciso de ti e que sem Jesus você não dá conta de vencer as suas iniquidades, você não dá conta de andar no caminho do Senhor. Então diz também: afasta de mim as transgressões. É isso que eu tenho pedido. Afasta de mim, Senhor, as transgressões. Busque do Senhor. Amém? Fazer uma observação, na minha opinião, a mais importante, que é a questão do testemunho. Quando o Marcelo, filho, liga para a mãe, ele não liga equilibrado para a mãe da Tatiana, falando: vó, tudo bem, liguei para minha mãe. Não, ele liga desesperado da mesma forma como ele me ligou. A ponto assim de eu achar que ele ia ter um treco do outro lado, e eu falei: Marcelinho, calma, que eu vou saber o que está acontecendo. Pastora, me liga logo, porque eu não sei o que pode acontecer comigo. E quando a gente foi conversar no sábado com eles a respeito de tudo isso que aconteceu, eu não sabia desse detalhe, que ele tinha ligado para a mãe dele, para a avó. Achei que ele tinha ligado só para mim. E eu ainda falei na reunião: nossa, graças a Deus que ele ligou só para mim. Eu falei, porque aí o testemunho é preservado, o mau testemunho é preservado. Porque a nossa igreja, irmãos, é uma igreja perseguida, uma igreja que todos titulam lá fora como os loucos, porque guardam o sábado, porque tem um regime alimentar diferente, porque usam roupas diferentes. Nós somos perseguidos. E o diabo quer roubar, eu sempre falei isso, o diabo quer roubar o nosso testemunho. E sabe o que aconteceu no sábado, quando eu fiz essa afirmação? Bom, pelo menos isso ficou em casa, né? Eu digo assim, em casa, dentro da nossa igreja, que Deus trata assim. E ninguém da família falou assim: não, isso não ficou em casa, isso foi para a rua. Porque depois disso, a Tati ainda sofre chacotas do irmão, e o pai e a mãe falaram assim: mas você não está na igreja? Você não é, a espiritual? E aí quebrou, irmão, isso é tão sério, que isso quebrou tudo que Deus faz através das nossas vidas, sabe? Porque as pessoas precisam ver isso em nós. Então a quebra de testemunho é gravíssimo, porque põe em descrédito tudo que Deus está fazendo aqui através de nós. Isso para mim foi a coisa mais grave, e a omissão de que isso tinha vazado. Pai, pastor, então como você ficou sabendo que a família não me notificou disso? E aí vem a parte mais triste ainda. Eu tinha uma funcionária em casa antigamente, que trabalhava na casa dos pais da Tati. Essa reunião foi feita no sábado. Isso tudo ela já sabia no mesmo dia que tudo aconteceu. Não lembro que dia que foi na terça? Terça, né? Isso tudo aconteceu na terça. Na sexta-feira essa funcionária foi em casa, ela não me contou nada. E eu entendi que Deus, eu perguntei isso para Deus, eu falei assim: Senhor, por que o Senhor não me contou na sexta? Porque no sábado eu ia ter a reunião. Aí Deus falou: porque eu queria dar oportunidade para tratar a família, de que quando você perguntasse, eles te revelassem. Que a coisa foi muito mais séria do que os teus olhos nesse momento podem ver, mas eles não me revelaram isso no sábado. Na segunda-feira, então, ela voltou de novo para trabalhar em casa. E ela: você viu o que aconteceu? Eu falei assim: o que aconteceu? Eu não vou ficar perguntando. Ah, vi, né? Eu vou ficar. Não, fiquei na minha. Eu falei: o quê? Nossa, eles lá na casa da Tati tiraram o maior sarro dela, do filho, do marido. Foi a coisa mais feia do mundo. Depois, acho que ele, sei lá, Deus, acho que incomodou teu pai, né? Chegou a pedir desculpa depois de te ligar, né? Tiração de sarro. E aí foi que eu tomei ciência de que isso tinha vazado. Então, quando vocês, eu queria que a igreja tivesse ideia que
Deus não é um Deus que age de qualquer jeito ou por pequenas situações, vamos com a família inteira de dor. Tem motivos graves e sérios que precisam ser tratados, porque isso saiu para fora da nossa casa. E o testemunho que foi roubado não foi só o testemunho da família, ou da Tatiana, ou do Marcelo, mas foi o testemunho da obra que Deus está fazendo aqui dentro. Então, a responsabilidade que nós, como igreja, temos, cada um, o que você está fazendo no teu ciclo, como você se relaciona com os teus pais, como você se relaciona com os teus vizinhos, como você se relaciona no seu trabalho, como que o teu nome chega em cada lugar, porque isso é a obra de Deus, porque ele tinha a obrigação de dar testemunho. Acho que foi uma das primeiras coisas que a gente leu no slide, e que ele não dava um testemunho de sacerdote para com seus filhos. Nós somos chamados reis e sacerdotes, estamos dando esse testemunho lá fora, ou o nosso testemunho é roubado e a obra que Deus está fazendo, ela é destruída por causa do seu comportamento. Então eu gostaria que isso ficasse registrado, que essa avaliação fosse feita por cada um de nós. Como é que os meus pais me veem? Como é que o meu irmão, a família do meu irmão me vê? Como é que os meus vizinhos me veem? Aonde eu estou, na academia, no salão, no meu trabalho, como as pessoas têm, qual é o testemunho? Eu estou sendo a imagem do diabo, né, tomando na mão ou na mente a marca da besta, porque tenho permitido que através da minha vida o testemunho do que Deus faz lá na Igreja Amor de Cristo está sendo roubado. De todas as formas, principalmente no caráter. Principalmente o caráter. O caráter envolve tudo que você possa imaginar. Se você confia em Deus, se você libera algumas coisas para que os outros não pensem mal de você, se realmente Deus é o centro de todas as coisas, Ele está em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele, né? Era ele olhado como um exemplo, e é isso que Deus está fazendo com a nossa igreja. Nós somos colocados como esse exemplo. Exemplo, eu toco pela palavra testemunho. E eu espero, irmãos, que através das nossas vidas, o diabo não esteja usando para roubar o que Deus está fazendo. Porque Ele está fazendo. Aqui é a doutrina verdadeira, isso eu tenho convicção absoluta, que aqui é a igreja do Senhor Jesus. Tem joio? Tem. Quem é você? Que testemunho você está dando? Porque o preço vai ser alto a ser. Então tome cuidado com isso. Amém?